Porque eu acredito que família é igreja e igreja é família. Então, quando a gente fala sobre família, nós estamos refletindo sobre igreja. Quando nós falamos sobre igreja, nós estamos refletindo sobre família. Então, eu quero agradecer, o convite do pastor. E eu queria tratar com vocês aqui sobre a importância da oração para a família. E eu queria fazer isso a partir desse texto, que eu particularmente acho muito conhecido de vocês, que é a oração do Pai Nosso. Então eu queria que vocês abrissem e depois ficassem com esse texto aberto para estarmos refletindo. Vocês acharam aí? Amém? Sentados mesmo, vamos ler esse texto? O texto diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém, gente? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, te rendemos graças nesta noite por estar diante da tua presença, porque nós cremos que o Senhor está neste lugar. E o Senhor é o único neste lugar digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Receba a nossa devoção, receba a nossa adoração, os nossos atos de culto nesta noite. Mas também fale conosco por meio da instrumentalidade da tua palavra. Somos carentes, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção. Faça isso nesta noite. Dê-me sabedoria, iluminação, objetividade, unção do teu Espírito, para que o teu Evangelho nesta noite, mais uma vez, neste lugar, seja proclamada de forma salvadora e santificadora. Graças te damos, pois essa é a minha oração, por meio de Cristo. Eu te oro e te agradeço. Alguém já disse que falar sobre oração é fácil. Difícil é ver alguém orando. Eu parto do pressuposto que falar de oração é fácil, mas difícil é a gente ver uma igreja orando. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas um dos cultos, pelo menos em muitas igrejas que eu tenho caminhado, espero que aqui seja diferente, mas um dos cultos mais sofridos na igreja evangélica é o culto de oração. Os cultos de domingo são cheios, festividades são cheias, mas quando a gente chama o povo para orar, sempre tem alguma coisa para se fazer. Sempre o povo tem alguma coisa para fazer. Muitos estão trocando a oração dentro de casa, no seio da família, com pensamentos silenciosos, meditações, mas isso não é oração. Talvez a grande maioria da família cristã já tenha, infelizmente, desistido completamente da oração. As pessoas têm problema com oração por quê? Bom, eu penso que tem algumas razões. Um dos grandes problemas para não orarmos mais, um dos grandes problemas é o nosso amor para com Deus, que não é mais o mesmo. Mas aí eu faço uma pergunta. Você sabia que Deus chamou você para conversar com Ele? Você homem, você mulher? O Senhor chamou você para que você converse com Ele. Você sabia que a oração, ela é indispensável para a família cristã? Alguém já disse que uma família de joelho, sozinha diante de Deus, isso é o que eles são e nada mais.
Quando falamos de oração, é preciso afirmar que a oração não é uma fórmula mágica. E eu escolhi de forma proposital esse texto aqui, porque muitos pegam esse texto aqui e deixam esse texto aberto em cima de uma televisão. Muitos ficam repetindo esse tipo de oração aqui e perdem de vista o poder e a preciosidade que esse texto aqui tem sobre a oração. Alguém já disse, uma pessoa chamada Karl Barth, ele disse que ser crente é orar. Em outras palavras, o diabo está aqui comigo, ele tem uma frase muito típica, ele sempre diz isso lá na igreja, que o crente que não ora está desviado. É nada mais nada menos do que isso que o Karl Barth está dizendo. O Karl Barth está dizendo que ser crente é orar. E o que eu estou querendo dizer é que um crente salvo pela pessoa bendita de Cristo ora. Conversa com Deus. Isso é um contrassenso, o crente dizer assim, eu sou crente, mas eu não gosto de orar. É a mesma coisa um filho dizer assim, eu sou filho daquele pai, mas eu não quero nem chegar perto dele. Não tem uma coisa errada, não? Se você vê um filho dizer assim, ele é meu pai ou ele é minha mãe, mas ele lá e eu cá. É a mesma coisa um cristão. Ele diz assim, eu sou filho de Deus, eu sou salvo pela pessoa bendita de Cristo, mas eu não gosto de orar. Não gosto de conversar com Deus. Ser crente é orar. Na verdade, é uma necessidade, é uma espécie de respiração indispensável à vida espiritual. Logo, que as nossas orações sejam fracas ou pobres, isso não importa. O que importa é que aonde você estiver, quando você ora, Deus ouve. É isso que importa. E isso me faz eu me lembrar de um salmo, salmo de número 116, verso 1 e 2. Acredito que é conhecido de vocês. Diz o seguinte, eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele inclinou para mim os meus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Veja, eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Veja, o amor desse salmista está relacionado porque ele tem a certeza de que Deus ouve a sua oração. E essa certeza se dá porque ele ora. Mas, o que a nossa família pode aprender com base nesse texto aqui sobre a importância da oração? Você está com a Bíblia aberta? Então vamos ver o que é que o texto nos ensina. Primeira coisa, sua família deve se dirigir a Deus como Pai. Como é que a oração começa? Pai. Não é isso? Pai. Ela vai dizer Pai Nosso, mas vamos caminhando devagar. Pai. Perceba que o que o texto está querendo nos dizer é que se Ele é um Pai, Ele não é um Deus distante. Então aqui eu já tenho uma aplicação. Você pode orar na sua casa, Deus está lá. Deus não é um Deus distante. Nós cremos num Deus que está acima de tudo e de todos. Esse Deus, na teologia, é descrito como um Deus transcendente. Mas nós cremos num Deus que está perto de nós. E a Bíblia descreve Ele como Emanuel. E o significado de Emanuel é o quê? Deus conosco. Então você tem um Pai. Se você tem um Pai, busque a Ele aonde você está, na sua casa, porque Ele ouve você. Deus não é um Deus distante. Na verdade, esse Pai aqui, ele se relaciona com seus filhos. E nossa família é o quê? Nossa família é composta por pessoas que são filhos de Deus. Então ele se relaciona com seus filhos, ele está perto de nós. E essa parte da oração nos ensina, como eu disse, que ele está conosco. Essa parte da oração nos ensina que todo pai que se relaciona com o nosso filho, com seus filhos, ama, conhece, protege e abençoa. Qual é a aplicação? Você tem um pai. Se esqueça disso não. É essa parte da oração que nos ensina. Você tem um pai. E esse pai ama você. Esse pai conhece você. Perceba, o pastor Eric conhece vocês. Talvez a peculiaridade de cada um de vocês. Aqueles que falam mais, aqueles que falam menos. Aqueles que são mais expressivos, aqueles que são mais pacatos. Ele tem um certo conhecimento de vocês. Mas existe alguém que está neste lugar. Que conhece vocês. Muito melhor do que o pastor. E esse Deus, Ele está aqui. Quando vocês chegarem em casa, Ele está lá. Busque esse Deus. Esse Deus ama vocês, conhece vocês, protege vocês e abençoa também.
Tudo isso é combustível. Se você sabe que Ele é seu Pai, então por que você não ora? Se você sabe que Ele te ama, então ore. Se você sabe que Ele está lá, que Ele te conhece, ore. Se você sabe que Ele te protege, olha, só isso eu poderia terminar minha mensagem aqui. A gente teria muitos motivos para orar. Mas a mensagem não vai terminar. Tem mais outra coisa aqui. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que Ele não é só o meu Pai. Ele é nosso Pai. Não é disso que diz o Pai Nosso? Pai Nosso. Olha, Pai, Ele é meu Pai, mas Ele é nosso Pai. Isso já por si só traz a ideia de família. Eu não posso ser egoísta e dizer assim, Ele é meu Pai, não é o teu. Conversa é essa. Ele é nosso Pai. Nosso Pai. Só podemos chamar Ele de Pai Nosso porque Ele graciosamente nos adotou. Nós éramos inimigos dele. Estávamos como ovelhas desgarradas, como sem pastor. Ele nos adotou por meio da morte de Cristo, por meio do seu sangue. Essa adoção foi por causa do Espírito Santo, que nos uniu a Cristo e nos fez fazer parte de uma família. Isso aqui é uma família. E eu vi aqui no emblema aqui que a igreja aqui, ela é uma igreja acolhedora. O que é uma igreja acolhedora se não é uma família? Isso é família, não é? E nós fazemos parte dessa família e por isso podemos chamar ele de Abba Pai. Sabe o significado de Abba Pai? Paizinho querido, meu papai. Somos membros da mesma família, somos irmãos um dos outros, somos filhos do mesmo Pai. Logo, essa parte da oração nos ensina que eu posso orar sozinho em casa, mas eu posso orar aqui com todos vocês. A oração pública, não é? São importantes para a nossa família. Essa parte da oração nos comunica que o Pai Nosso faz com que as nossas orações sejam importantes. Talvez você não consiga orar. Olha aqui como a oração pública ela é importante. Talvez você não consiga orar dentro da sua casa. Mas aí quando você eleva a sua voz em oração, sua esposa que está bem fraquinha, ela é edificada pela sua oração. Talvez aqui na igreja você não consegue orar porque você é tímido ou você é tímida, você não consegue orar. Mas aí o pastor ora publicamente, pedindo a bênção de Deus sobre a igreja, e você começa a receber essa oração, e essa oração começa a edificar você. Por quê? Porque Deus escuta você sozinho, mas Deus escuta vocês quando estamos juntos. Ele é meu Pai, mas Ele é o nosso Pai. Terceira verdade que esse texto nos ensina é que o nosso Pai não é qualquer pessoa não, viu? O texto vai dizer, Pai nosso que está onde? Ele não é qualquer pessoa não. Meus irmãos, esse Pai é muito grande. A igreja diminui, mas Deus é muito grande. Muito, muito grande. Pai nosso que está no céu. Essa parte da oração nos ensina que o fato de termos intimidade com Ele como filho, isso não anula que Ele é grande e que a grandeza dele é insondável. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é incomparável. Nunca deseje comparar o seu Pai com ninguém. Ele é incomparável. Ele não é parecido com ninguém. Absolutamente ninguém. Ele é o nosso Pai que está no céu. Ele é sublime. Ele é o glorioso. Ele é nosso Pai. Essa parte da oração nos ensina que antes de buscarmos os nossos interesses, antes de pedirmos alguma coisa, aquilo que necessitamos, devemos nos voltar como família para admirá-lo. Porque Ele é incomparável. Devemos nos voltar como Ele, como família, para adorá-lo, para exaltá-lo. Afinal de contas, a maior expressão da nossa vida para com Deus é uma vida de adoração. Então, antes de você pedir alguma coisa, engrandeça esse Deus que é grande, que é muito grande, que pode fazer, segundo Paulo, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Muitas vezes a gente diz assim, Senhor, se tu podes, Deus, Ele pode, se quiser, todas as coisas. Deus é grande. Um dia o Senhor foi visitar um
grande amigo dele, Jesus Cristo, foi visitar um grande amigo dele chamado Lázaro, que já tinha morrido fazia 4 dias. Quando ele chegou lá, olha como é que uma igreja pode diminuir o Senhor. Uma das irmãs de Lázaro chegou lá e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sabe o que essa mulher quer dizer? Em outras palavras, o Senhor chegou atrasado. Faz 4 dias, vai se fazer o quê? O Senhor disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. A outra chegou e disse: eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Você está conjugando o verbo no futuro. Eu não fui a ressurreição. Eu não serei o Deus da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus não é Deus só de passado. E Deus não é o Deus só do futuro. Deus é o Deus do presente. Deus está conosco. Deus é grande. E Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Portanto, não diminua o seu Deus. O nosso Pai não é qualquer pessoa. Ele está no céu. Pai nosso que está santificado seja o quê? Qual é agora a parte do texto que nos ensina? Que o nosso Pai, Ele não só está no céu, mas Ele é o quê? Santo. Vocês estão percebendo? Nosso Pai é santo. Essa parte da oração diz que devemos orar pela santificação do nome de Deus em nossa casa. Ele é santo em si mesmo, e essa parte da oração nos ensina a reverenciá-lo, orá-lo, temê-lo e obedecê-lo, mas também essa parte da oração nos ensina que devemos orar para a edificação do nosso lar, para o nosso alívio e para a santificação. Se nosso Deus é santo, Ele quer que a nossa família seja o quê? Sede santo como eu sou santo. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Ou na própria palavra do Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurado os puros ou os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, se Deus é santo, Ele deseja que a sua família seja santa. E como é que seremos santos se não oramos? Me explica agora aí. Como é que fecha essa conta? Como é que a nossa família... E o que é ser santo? Ser santo é ser parecido com o Senhor. Ser santo é pensar como o Senhor. Ser santo é orarmos as palavras do Senhor. Ser santo é sermos governados pelo Evangelho e pela palavra do Senhor. Isso aqui me faz eu me lembrar de quando Pedro estava negando Jesus. Alguém chegava e dizia: você é um deles. Aí Pedro dizia: não sou não, nunca conheci esse camarada. Aí outro dizia: você é um dele. Ele disse: não sou não. O terceiro disse algo muito interessante: você é um dele, porque você anda como ele e fala como ele. Sabe como é que se denuncia um crente? Quando o crente fala o que Cristo quer e anda como seu Pai. É muito interessante. Há muitos de vocês aqui têm filhos. E quando a gente tem filho, e quando nasce, qual é a primeira coisa que o povo diz? Menino é a cara do pai. Tem a boca da mãe. Quando cresce, a chatice do pai. É assim, né? As mães é assim. O que não é bom, bota pro pai. O que é bom, bota pro mãe. Mas não é peculiar. Olha aí, ó. É impressionante como as pessoas começam a identificar. Um menino nasce, eu não sei como é que os pessoal começam a ver isso, né? Nasce, um menino branquinho, né? Aqueles cabelos pretinhos, tal, não sei o quê. Menino é a cara do pai. Eu não consigo identificar esse negócio, não. Mas o povo consegue identificar isso. Mas sabe por que parece com a mãe ou com o pai? Por quê? Porque é filho. Agora você sabe onde é que eu estou querendo chegar, né? Você é filho de quem? De Deus. Por que as pessoas não confundem você com Ele? Você não tem o DNA? E quer o melhor DNA do que o Espírito Santo que habita em você? Moldando você? Por que as pessoas não dizem como Pedro? Olha aí, ó, parece com ele. Fala como ele. A maioria das vezes, meus irmãos, as pessoas não sabem nem que somos cristãos.
Na maioria das vezes, as nossas palavras denunciam quem nós somos. Denuncia se nós pertencemos a Cristo ou não. Pois é, se o nosso Pai é santo, sabe o que é que Ele deseja? Que a nossa família seja santa. Eu também entendo que essa parte aqui nos ensina que orações não são exibições de palavras bonitas. Às vezes a gente acha, né? Eu não oro no culto, por que eu não falo bonito como essa menina, como esse menino, como esse pastor que tem uma voz, uma palavra meio polida, assim. Eu não oro assim, então eu prefiro ficar resguardado. Quem foi que disse que oração que Deus ouve é uma oração bonita? Não. A oração que Deus ouve, sabe qual é? Lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu olhou assim, Senhor, eu não sou que nem esse aí, ó. Eu dou dízimo, eu dou oferta. Olha. O publicano nem orava, baixava a cabeça, batia no peito e diz: ser propício a mim, que sou pecador. A verdadeira oração é aquela que sai da alma, do fundo do coração, reconhecendo quem Ele é e quem é o seu Deus. A verdadeira oração é o crente dizer: eu sou pecador, mas o meu Deus é cheio e rico em misericórdia para me perdoar. Amém? Ele é santo, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja. Então eu sei que Ele é santo. Mas agora o texto vai dizer que Ele é outra coisa. Venha o teu. Quando essa parte da oração diz venha o teu rei, está querendo dizer que Ele é o quê? Rei. Você está percebendo que seu Pai não é pouca coisa? Não é não, viu? É a gente que diminui. O Pai não é pouca coisa, não. Nós não temos um Deus que caminha com a nossa família. Ele não é pouca coisa, não. Ele é nosso Pai. Ele está no céu. Ele é grande. Ele é santo. Mas Ele também é rei. E como rei, nossa família deve o que a Ele? Obediência. Como rei, nossa família deve a Ele obediência. Como rei, devemos pedir a Ele que reine dentro da nossa casa. E a pergunta que eu quero fazer a vocês é Deus que reina na sua casa? Quando acontece algum problema na sua casa, é Deus que tem a última palavra ou é você? Quando tem alguma situação na sua casa, você diz assim: vamos parar? Vamos ver o que é que Deus pensa acerca disso? Vamos orar? Ou você diz assim: não, oxe, quem manda aqui sou eu, rapaz. Pois é. Se Ele é seu Pai e se Ele é rei, Ele deseja reinar lá dentro da sua casa. Ele deseja ser rei lá. Venha o seu reino, é dizer, venha de forma plena. Nós já temos o Senhor como rei, mas queremos mais. Queremos estar com o Senhor por toda a eternidade. Venha o seu reino, é dizer, Senhor, que o Senhor venha ser vitorioso na minha casa. Que o Senhor venha vencer sobre os pecados na minha casa. Que o Senhor venha reconciliar na minha casa. Ouça, eu penso que muitos de vocês, nas suas casas, tem alguém que não é crente. Um pai, uma mãe. Perceba, o Senhor reina sobre o seu coração. Peça para que Ele reina também sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Ele pode quebrar aquele coração de pedra e transformar em um coração de carne. Mas vem o seu reino também, é Ele trazer redenção, perdão e aceitação. Eu estou dizendo que na medida em que o Evangelho é proclamado, na sua casa, pecadores são transformados. O reino de Deus, ele pode abrir fronteiras ou corações duros. Portanto, orar, pela vinda do reino, é não só pedir para que Deus reine, mas é pedir para que você seja uma testemunha desse rei. Olha que privilégio. Você crê que ele é rei, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então você tem que ser um proclamador desse rei na sua casa. Você deve levar as boas novas de Deus para a sua casa. Então escute, nossas vidas precisam ser um palco da manifestação do reino de Deus neste mundo. Quem olha para a sua vida tem que ver Cristo reinando lá. Cristo é rei. Cristo tem o controle da sua casa. Talvez
você chegou aqui com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas aflições, e talvez você perdeu o controle da sua casa. Eu quero dizer que aquele que reina não perdeu o controle. Amém. Isaías capítulo 6 tem um fato lá muito interessante. Tem um rei ali que morreu, um rei chamado Uzias. E aquele rei que morreu, ele simplesmente era um bom rei. Claro que no final ele começou a cometer vários tipos de atropelos, enfim, e ele morreu leproso, né? Mas ele começou o reinado dele muito bem. Quando aquele rei morreu, toda a cidade ficou em luto. A cidade ficou enlutada. Possivelmente as pessoas sentiram muito a morte dele. E é muito interessante essa questão de sentir a morte, né? E de sentir o luto, né? Nos interiores, aqui próximo, e em Surubim, tem muito disso. Eu sou de Recife, né? E, por exemplo, quando alguém morre lá, não segue o carro, né? Atrás daquele carro lá da funerária, tal, aquele negócio bem... Se fazer aquele Recife para, Recife já é uma loucura com o trânsito, né? Então, se fazer aquilo. E eu acho muito bonito essa forma de se despedir daquela pessoa, tal. Isso aqui tem muito. No texto bíblico também isso existe. As pessoas viviam dias, meses, anos enlutados. Isaías gostava muito de Uzias. Quando Isaías chegou lá, no templo para orar, ele teve a visão, o texto vai dizer, capítulo 6, que ele teve a visão do alto e sublime trono, Deus estava lá. Aquilo ali foi tão confortador para Isaías, porque é como se Isaías fosse para a igreja dizer o seguinte para Deus: o rei morreu. O que vai ser do povo agora? A gente não tem um rei aqui. O que vai acontecer? A gente está perdido, o rei morreu. E aquela visão que Isaías teve de Deus num alto e sublime trono, é como se Deus dissesse assim: Uzias morreu, mas eu não morri. Eu estou aqui no trono. O povo não está perdido. Não era Uzias que governava o meu povo. Sempre fui eu. Eu sempre tive o governo nas minhas mãos. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Está difícil? Nunca perca a esperança naquele que reina. Está fraco? Aquele que reina pode te dar força. Você está só olhando para a dificuldade? Aquele que reina pode fazer com que as escamas caiam dos seus olhos e você enxergue, como diz o escritor dos Hebreus, o autor e consumador da sua fé. Nunca se esqueça, quem reina e quem está no trono é Ele, é Cristo. Por isso que essa parte da oração termina. Não deveria terminar de outra forma, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, veio o teu reino. E como é que essa parte da oração termina? Seja feita. Que coisa, né? Não é a minha. Seja feita a tua. Veja, devemos sempre ter essa verdade. Porque o que será respondido lá na nossa casa não são as nossas vontades, mas a vontade do Cristo Rei. A oração deve ser vista não como instrumento poderoso para realizar desejos do nosso coração, mas para realizar a vontade dele. Essa parte da oração está dizendo que Deus é o centro da nossa casa, não é você não. Você é homem, você é mulher, não é o último biscoito do pacote não. Quem deve ser o centro da nossa casa é Ele. É Ele que deve ser o centro da nossa casa. Ele é o centro da criação. Sua vontade, como diz Paulo no capítulo 12 de Romanos, é boa, perfeita e agradável. A oração não é trazer informações para Deus, um Deus que não sabe de nada. Oração é uma adoração submissa da criatura para com a criatura. Ouça, meus irmãos, é a vontade dele que deve prevalecer, viu? Não é a nossa. A nossa vontade aqui não são anuladas. Eu não estou dizendo que você não deve pedir a Deus. Não, sua vontade não é anulada. Porém, no final do pacote, você não ora, né? Senhor, eu queria que a minha filha passasse no concurso público. Senhor, eu queria que o Senhor abrisse as portas de emprego. Pode pedir. Senhor, eu queria que o Senhor abençoasse a minha casa. Senhor, pode pedir tudo isso. Mas no final, não se esqueça dessa palavrinha. Seja feita. Não se esqueça. E tem um pastor congregacional lá no Rio de Janeiro,
chamado Josemar Bessa. Ele disse uma coisa interessante: quando Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor para você. Às vezes nós somos que nem criança, né? Quando a gente diz a criança não, a criança faz o quê? Chora, fica meio birrada, né? Meu Deus, que não sei o quê. Quando Deus disser não para você, alegre-se. Ele tem o melhor para você. Deus disse não a Paulo 3 vezes. Paulo disse: tira o espinho na carne, está incomodando. Deus disse: tira não. Tira. Não. Tira. Não. Então como é que eu faço? O Senhor disse: é fácil. A minha graça te basta. Sabe o que é graça te basta? Ele está querendo dizer: a minha graça é suficiente. O que você precisa é confiar em mim. E Paulo caminhou debaixo da vontade de Deus. Você percebeu que até aqui a gente não pediu nada, né? Só fez engrandecer. Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Pai nosso, Ele está no céu, Ele é santo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui o Senhor não nos ensina a gente não pedir nada, só adorá-lo. Agora a gente vai pedir. É a segunda parte da oração. A segunda parte da oração seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora como é que se pede? O pão nosso de cada dia faz o quê? Dá-nos hoje. Veja, o texto é claro, mostra uma preocupação de Deus para com você. Ele nos ensina a suplicar pelo pão todas as vezes. E nos faz enxergar o que é prioridade, necessário aqui na nossa existência. Pão aqui é o sustento da nossa vida. Essa é a ideia. Pão aqui é tudo que é necessário para a sua vida. Essa parte da oração nos lembra que mesmo que Deus esteja no céu, mesmo que Ele seja rei, mesmo que Ele seja soberano sobre todos, criador e sustentador de todas as coisas, sim, esse mesmo Deus leva em consideração a minha e a sua necessidade. Coloque lá aos pés dele, que você precisa. Ele leva em consideração as nossas orações. Aqui, presta atenção, você não está autorizado a orar por luxo. Ô Senhor, eu quero ser rico. Você não está autorizado. O Senhor está dizendo que não está autorizado. Você tem algum problema com riqueza? Não, não tenho nenhum problema. Jó era o homem mais rico do Oriente. Não tem problema nenhum com riqueza. Mas Salomão disse assim, sábio Salomão: eu não peço riqueza para não me esquecer do Senhor. Também eu não peço pouco para não reclamar. Eu só quero o necessário. É o que você precisa. E sabe por que você precisa do necessário? Porque Deus sabe o que é necessário para você. Ele é o único que te conhece. Ele sabe o que é necessário para você. Por isso que Davi vai dizer no Salmo número 37, e no verso 25, ele vai dizer assim: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão. As promessas de Deus falham, sim ou não? Não. Se Deus nos promete nos dar o necessário, Ele vai nos dar. Então o texto aqui também nos ensina que devemos ser moderados em nossa petição. Também devemos pedir aqui confiando em Deus. Devemos pedir aqui dependendo exclusivamente dEle. E devemos ser generoso em nosso pedido aqui. Ou melhor, antes, devemos pedir confiando em Deus. Quando você pede dizendo assim: Senhor, o pão nosso de quê? Cada dia. Por que o pão nosso de cada dia? Vocês lembram lá no maná que estava caindo, né? O povo de Israel, né? E é muito interessante que o Senhor disse assim: eu vou dar um maná todos os dias. O crente é um bicho para ser estudado. O Senhor dava um maná, o que é que o povo fazia? Comia e guardava um pouquinho no outro dia. O que é que o povo está querendo dizer? Mas Deus vai se esquecer de mim. Mas vai que Deus não queira me abençoar no outro dia. É melhor eu guardar aqui. Eu me esqueço. Que dirá o Senhor? O Senhor pode se esquecer. Eu vou guardar, porque aí eu tenho para outro dia. O que é que acontecia? Criava bicho, né? E o Senhor dizia assim: rapaz, vocês não confiam em mim, não. Eu não disse que eu ia dar a vocês todos os dias. E Deus mandava mandar. Maná caia no céu todos os dias. O que é que o povo tinha que fazer? Confiar em Deus hoje e confiar
No outro dia. É isso que o texto está dizendo. O pão nosso de cada dia. O crente ora hoje, ora amanhã. Olha a perreira do crente. Senhor, eu estou pedindo hoje, o Senhor me abençoe, mas já me abençoa amanhã, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Você sabe como é que vai ser amanhã. O mesmo Deus que está com você hoje, é o mesmo Deus que vai estar com você quando? Amanhã também. Então, você confiou hoje? Então, você tem que fazer o que amanhã? Confiar também. Agora, você lembra de Pedro? Pedro estava preso e a igreja primitiva estava orando por ele. O pastor da igreja estava preso e a igreja orando. Aí o Senhor soltou Pedro. Aí Pedro foi para onde? Para a reunião de oração. Olha como é que a reunião de oração era, né? A reunião de oração. Aí chegou lá na reunião de oração, Pedro bateu. Aí alguém abriu, viu Pedro, sabe o que fizeram? Bateram na porta, a cara de Pedro voltou. Aí você assim, um fantasma que está aí, dava não sei o quê. Não acreditaram que era Pedro que estava batendo. Mas a igreja estava orando pelo quê? Não era para Deus soltar Pedro. Sabe o que é que eu estou querendo dizer aqui? É que quando você dobrar o joelho e orar, ore confiando. Ore confiando. Mas a minha fé é tão pequena. Então peça ao Senhor. Senhor, aumenta a minha? Aumenta. Mas confie no Senhor. Não deixe de confiar. Ore dependendo totalmente dele. E seja generoso. O pão nosso não é o seu pão não, viu? Porque tem crente que diz assim, Senhor, mas me abençoa. Mas o outro ali que está precisando, eu quero saber do outro, me abençoa. Não. O texto diz, é o pão nosso. É o meu pão e o pão do outro. Quando você está na sua casa agradecendo pelo prato de comida que Deus deu, você lembra do outro? Você diz assim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez chegar a comida na minha mesa. Mas faz também chegar na outra? Faz também chegar na outra mesa? Você ora desse jeito? Então o Senhor aqui nos promete que você tem que orar por você e pelo outro. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas ele também nos ensina a pedir outra coisa. Perdoa as nossas. Está percebendo aí o plural? Não é perdoa a minha dívida. Perdoa o quê? As nossas. Nós somos uma família. Essa é uma oração familiar. Perdoa as nossas dívidas. Assim, aí essa parte aqui da oração é terrível. Assim como eu tenho perdoado o quê? Os meus devedores. Aí essa parte aqui a gente pula, né? Não é melhor? É melhor a gente pedir para que Deus perdoe a minha dívida. Agora, para eu perdoar o meu devedor. E é muito interessante. Não é eu perdoar. Eu perdoar quem me der. Os meus devedores. Olha, o evangelho é contrassenso. É contracultural. O evangelho é o seguinte. O camarada fez alguma coisa com você? Deixe ele lá e você cá. Não queira conversa com ele, não. E se ele insistir, desça do salto, viu? Fala umas poucas e boa. E não quero nem olhar para a cara dele. O evangelho é contrassenso. O evangelho é contracultural. Ele fez mal a você, ore por ele. Ande com ele. Você tem que andar 1 milha? O texto diz, ande 2. 2 milhas. Se ele te feriu a outra face, dê a outra. E ali não é dar a outra para que você leve outra bofetada. Não é literal, né? Mas é para que você entenda que vocês têm que estar do lado do outro. Claro, se o outro quiser caminhar com você. Não tem o que fazer se as pessoas não querem caminhar, né? Mas enquanto há condições de caminhar, então veja, essa parte da oração ensina a suplicar misericórdia de Deus sobre nós. Veja, pedimos o pão, pedimos perdão agora das nossas vidas. O perdão é tão indispensável quanto o alimento para o nosso corpo. Então, antes, a oração fala de um homem ou de uma família carente por comida. Agora é um servo inadimplente ou no SPC do céu. Veja que essa oração aqui só pode ser feita se você tem certeza das suas falhas. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Essa parte da oração nos ensina que devemos estar insatisfeitos com o nosso pecado. Perdoa o meu pecado. Perdoa a minha dívida. Essa parte da oração nos ensina que devemos entender que nós somos incapazes de pagar a nossa dívida. Então a gente deve recorrer para aquele que consegue pagar. E a gente sabe que Deus perdoa. Ele perdoa não por causa de quem eu sou. Ele perdoa por causa do seu grande e infinito amor.
Agora, se ele perdoou, o que a gente tem que fazer? Perdoar quem? O nosso próximo. Há pessoas que dizem que essa oração aqui jamais deveria ser usada pelo Evangelho. Por que será, hein? O crente é alvo da misericórdia de Deus? O crente é alvo da graça de Deus? É perdoado por Deus? Mas nos recusamos a perdoar os nossos semelhantes. Nós estaremos praticando aqui um grande erro. Isso será uma prova de que você não foi perdoado por Deus. Escuta o que eu vou dizer. O crente que não libera perdão, ele está dizendo que nunca foi perdoado por Deus. Porque quem é perdoado por Deus, perdoa o próximo. Quem é perdoado por Deus, perdoa o próximo. Josemar Bessa disse uma coisa interessante. Se você vencer o teu inimigo pela vingança, e a tua vitória seria extremamente miserável, pois para obtê-la, você seria vencido pela tua própria corrupção. Portanto, olha o que é que o Josemar Bessa vai dizer. Perdoar nem sempre muda as outras pessoas. Isso aqui é espetacular. Perdoar nem sempre muda a outra pessoa, mas muda você. Limpa o seu coração. Perdoar nem sempre vai mudar a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa vai continuar do mesmo jeito, mas vai mudar o teu coração. Vai mudar você. Essa oração nos ensina que o natural é que devemos amar os devedores. João, capítulo de número 1 João, capítulo de número 1, verso 7, vai dizer o seguinte: se, no entanto, andamos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, olha o que João vai dizer. Mas aquela pessoa que diz está na luz, olha que coisa terrível, mas odeia o seu irmão, é João que vai dizer, viu? Agora, olha o que ele vai dizer. Mas odeia o seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não existe nenhum tropeço. No entanto, olha o que João vai dizer. Quem odeia o seu irmão está nas trevas, vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas turvaram a sua visão. Em outras palavras, quem odeia, presta atenção, isso aqui pode ser muito duro, mas eu quero que você guarde isso. Quem odeia o seu irmão nunca nasceu de novo. Nunca. Essa oração nos ensina a amarmos o nosso irmão. Esse texto ainda continua dizendo: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, e não nos deixe cair em quê? Em tentação. Essa oração nos ensina a nunca sermos conduzidos à tentação suprema à face de Deus. O que é que você tem que orar? Senhor, não me deixe eu cair. Não deixe a minha família cair. Me sustenta. Tu és o meu pai. Sustenta a minha casa. Sustenta o meu esposo. Olha, Senhor, meu esposo está cambaleando. Está meio trôpego. A minha esposa está cambaleando, está meio trôpego. O meu filho está meio fraco na fé. Senhor, sustenta. Não deixa ele cair. Não deixa que essa tentação suprema venha derrubá-lo, Senhor. Faça com que o Senhor venha protegê-lo. Nós temos um inimigo que é incansável, que está lutando constantemente. Ele é o teu inimigo e é o inimigo dos nossos filhos. Ele é estratégico, ele não se cansa enquanto não derrubar a minha família e derrubar o meu esposo, meus filhos. Portanto, Senhor, proteja, me sustenta. Senhor, venha sobre mim, Senhor. A minha filha não está mais amando a tua palavra. Descende a ela. Eu estou aqui de joelho, te suplicando. Eu sou teu filho. O Senhor disse que reina sobre a minha casa, então sustenta. O que é que o Senhor faz? Senhor, ouve a sua oração. Me livre de todo mal. E mal aqui é, Senhor, não me deixe eu desfrutar. Não deixe eu voltar para onde eu estava. Não deixe eu voltar para o meu Egito. Não deixe eu voltar para o mundo. Não deixe eu voltar para as coisas que é desagradável. Me sustenta, porque o Senhor disse ao profeta Oséias que o Senhor me atraiu com cordas de amor. Então, Senhor, me sustenta, sustente nas minhas mãos, porque eu não consigo segurar nas tuas mãos, mas o Senhor consegue sustentar na minha.
Então sustente a minha esposa, sustente a minha filha, sustente o meu esposo, sustente a minha casa. Amém, glória a Deus. Você crê que Deus pode fazer isso? Então como é que a oração termina? Não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal. Aí a oração termina como? Pois teu é o quê? O reino. Teu é o quê? O poder e a glória para sempre. Sabe como é que ele termina? Do mesmo jeito que ele começou. Confiando e adorando ao Senhor. Ele começa dizendo que o propósito da família é glorificar a Deus. O propósito da sua casa é manifestar a glória de Deus. O propósito da sua casa é entender que o reino pertence a Deus. Ele termina recapitulando tudo. Ele termina dizendo: a mim pertence o reino. O reino de Deus está na sua casa? Então ele manda lá. O reino de Deus está na sua casa? Então ele reina lá. Ele está dizendo: a tua casa pertence a mim. Tua família pertence a mim. Pois teu é o reino. Pois teu é o poder. O que ele está querendo dizer? Confie em mim. Todo o poder foi me dado aonde? Nos céus e na terra. Eu tenho todo o poder. Você serve a um Deus onipotente. Eu posso todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas. Então, se eu mando na sua casa, confie em mim, porque eu tenho todo o poder. Então, a ele pertence o reino, o poder e o quê? A glória. Para todos sempre. Então, escuta isso aqui e eu termino. Deus não dá a glória a ninguém. Ninguém mesmo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide você com ninguém. Deus é ciumento. Eita, essa palavra aí é dura, porque essa palavra tem conotação pecaminosa, né? Ciumento. A palavra ciumento, lá no texto, quando diz que Deus é zeloso, no texto dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, Deus é zeloso, eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço mil misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A palavra ali, zeloso, é que ele é ciumento. Sabe qual é a ideia? É que ele não divide você com ninguém. Ele é seu. E você é dele. Você foi chamado para amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Ele não divide você com ninguém. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus não divide você, mulher, com seu esposo. Então você tem que amar você. Você tem que amar a mulher. Deus de todo o coração. Homem, Deus não divide você com sua esposa. Você, varão, tem que amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o entendimento. Ouça você, filho, Deus não divide você com ninguém. Então você que é filho deve amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o entendimento. Quando eu amo a Deus, eu suporto o meu esposo, a minha esposa e os meus filhos. Porque quando eu amo a Deus, eu sei que a minha habitação ali, e a minha missão ali naquele lar, é porque eu amo ao Senhor, de todo o coração. Então Deus não divide você com ninguém. Ele pertence à glória. Ele tem glória em si mesmo, e toda a criação proclama a glória de Deus. Sua glória está no seu Filho, mas sua glória também deve estar na igreja. Sua adoração também está na igreja. E a nossa adoração também deve ser vista dentro dos nossos lares. Recapitulando. Por que você tem que orar? E aqui eu lembro a você. Você tem que orar porque você tem um pai. Você tem que orar porque o seu pai é grande e está no céu. Você tem que orar porque o seu pai é santo. Você tem que orar porque o seu pai é rei. Você tem que orar porque o seu pai tem vontade. A vontade dele é melhor para mim e para você. Você tem que orar porque Deus concede a você o necessário para a sua casa. Você tem que orar porque Deus te perdoou. Você tem que orar para que Deus te ensine você perdoar os devedores. E pode ser seu esposo. Que às vezes é complicado. Ou a sua esposa também. Que é complicado. Ou seu filho também, ou filha.
que é complicado. Você tem que orar porque Deus sustenta você e não deixa você cair em tentação. Você tem que orar porque Deus te livra de todo mal. E você tem que orar porque a Ele pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Deus abençoe e que o Espírito Santo aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Pastor Eric. Vamos orar? Em pé ou sentado? Em pé ou sentado? Vamos em pé? Vamos ficar em pé? Senhor, graças te damos pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações. Que o Senhor inquiete as nossas famílias para viver uma vida de oração. Como é indispensável orar, Senhor. Como é indispensável estar em um diálogo contigo. Tenha misericórdia da nossa casa, Senhor, ou dos nossos lares que têm se esquecido de algo tão precioso que é a oração. Tenha misericórdia, Senhor, dos jovens. Tenha misericórdia dos homens, das mulheres, que muitas vezes, Senhor, só se voltam a uma vida de oração quando o problema bate na casa. Meu Deus, faça-nos, Senhor, experimentarmos essa dádiva, esse presente, essa preciosidade que é uma vida de oração. Assim, ó Espírito Santo, aplique tudo isso em nossa mente e em nosso coração. E que o Senhor abençoe este ponto de pregação, abençoe a vida do pastor Eric, sua esposa, seu filho, e que o Senhor continue conduzindo este ponto de pregação juntamente com aquela igreja ali, um buzeiro, debaixo do teu evangelho e do temor do Senhor. Graças te damos, pois essa é a minha oração, por meio de Cristo, que te amo e te agradeço. Amém. Amém.